Boa noite. Boa noite. Roraima pede ao Supremo Tribunal Federal o fechamento da fronteira com a Venezuela por causa da entrada maciça de imigrantes. Indiciado o sindicalista que participou da agressão a um homem em frente ao Instituto Lula. O Ministério Público oferece denúncia contra o deputado Jair Bolsonaro, do PSL, por racismo. E contra o filho dele, o também deputado pelo PSL, Eduardo Bolsonaro, por ameaças a jornalista. A polícia portuguesa prende o envolvido em corrupção que a Lava Jato quer que seja extraditado para o Brasil. E você vai conhecer o mais novo capítulo da história de um instrumento de transformação. A partir de agora, no Jornal Nacional. A Polícia Civil de São Paulo indiciou um diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC pela agressão a um empresário em frente ao Instituto Lula na semana passada. Outras 2 pessoas já tinham sido indiciadas. O sindicalista Paulo Caires chegou na delegacia às 11 da manhã. Prestou depoimento por cerca de 1 hora. Na saída, não quis falar com os jornalistas. O que aconteceu em frente ao Instituto? Por que você foi atrás do empresário? Ele deixou a delegacia indiciado por lesão corporal dolosa grave. Paulo tentou dar um chute no empresário Carlos Alberto Bettoni e caiu no chão. Foi em frente ao Instituto Lula na semana passada. No depoimento, o sindicalista disse que ouviu vários xingamentos quando saía do Instituto Lula e que estava indo para o carro quando sentiu um forte chute na perna direita, se desequilibrando e caindo, não vendo mais nada o que ocorreu. Isso que ele alega, mas as imagens, falam por si. Ele realmente agrediu a vítima, ele deu um chute na vítima. Ele teve uma participação, Foi uma participação menor, mas teve. Paulo Caires acrescentou que já passou por uma cirurgia no coração, tem marca-passo e não pode fazer esforço físico, muito menos entrar em luta corporal. Os outros 2 homens que agrediram o empresário Carlos Bettoni também foram indiciados pelo mesmo crime no começo da semana. Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, ex-vereador em Diadema, e o filho dele, Leandro, afirmaram que empurraram o empresário para se proteger. Na queda, Carlos Bettoni bateu a cabeça em um caminhão que passava na rua e teve traumatismo craniano. O laudo do IML aponta que ele sofreu lesões de natureza grave pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões internas. O empresário passou por cirurgia e continua internado na UTI deste hospital sem previsão de alta. A polícia vai tentar ouvir o depoimento dele na semana que vem para concluir o inquérito. Segundo o Hospital São Camilo, o estado de saúde do empresário Carlos Bettoni é estável. O advogado de Paulo Caires afirmou que o cliente dele é inocente e que não participou direta ou indiretamente dos fatos em apuração. Advogados dos 3 velejadores brasileiros presos em Cabo Verde, na África, recorreram da condenação. Os advogados alegam que eles não sabiam da cocaína escondida na embarcação que levavam para Portugal, como mostrou uma investigação feita pela Polícia Federal Brasileira. O juiz em Cabo Verde recebeu o relatório da PF durante o julgamento no mês passado. Ainda assim, Rodrigo Dantas, Daniel Dantas e Daniel Guerra foram condenados a 10 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. O governo de Roraima entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo o fechamento da fronteira com a Venezuela. Roraima virou o principal destino no Brasil de quem foge da crise econômica e política na Venezuela. Nos registros da Polícia Federal, mais de 24 mil entraram no estado nos 2 primeiros meses deste ano. A Prefeitura de Boa Vista calcula que 40 mil estejam vivendo na capital, inclusive em abrigos e praças. O governo de Roraima afirma que não tem condições de lidar com a entrada de tantos venezuelanos e quer o fechamento da fronteira entre o Brasil e a Venezuela. A ação foi protocolada no Supremo Tribunal Federal pela governadora de Roraima, Sueli Campos, do Progressistas. O governo alega que a entrada desordenada facilita o cometimento de crimes e pode representar perigo real à saúde pública. Hoje, em Brasília, a governadora reclamou da falta de ações do governo federal. Como é que nós podemos deixar entrar mais venezuelanos se nós não estamos podendo ainda organizar os que estão aqui? Urge que a União tome uma postura mais efetiva em relação à questão migratória do nosso estado de Roraima.
Em fevereiro, o governo federal criou uma força-tarefa humanitária coordenada pelo Exército. 190 milhões de reais foram liberados para as ações. O fechamento da fronteira foi descartado pelo presidente Michel Temer na Cúpula das Américas, em Lima. Não é hábito do Brasil, o Brasil não fecharia fronteiras e nem espero que o Supremo venha a decidir dessa maneira. Então, fechar fronteira é incogitável. Na sede das Nações Unidas em Nova York, o Conselho de Segurança voltou a discutir a situação na Síria. Estados Unidos, França e Reino Unido buscam aliados para uma resposta militar conjunta. Antes mesmo da reunião no Conselho de Segurança, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, afirmou em Moscou que tem provas irrefutáveis de que as imagens do suposto ataque químico na cidade de Duma, nos arredores de Damasco, são uma encenação. Lavrov disse que uma ação militar na Síria desejaria uma nova onda de refugiados para a Europa. Só beneficiaria quem está protegido por um oceano e quer chacoalhar a região para avançar seus objetivos geopolíticos, afirmou numa referência aos americanos. Os Estados Unidos e a França dizem que têm provas de que o ataque químico realmente aconteceu. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, acusou a ditadura de Bashar al-Assad de já ter usado armas químicas pelo menos 50 vezes nos 7 anos de guerra civil e cobrou. A Rússia tinha que garantir que Assad não usasse armas químicas, mas fez o contrário. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu cautela e rigor na investigação e completou: a solução para o conflito não é militar. No início da semana, o presidente Donald Trump disse que tomaria uma decisão sobre a Síria em até 48 horas, mas isso não aconteceu. E as negociações sobre uma ação militar continuam. Apesar das palavras duras aqui na ONU, um ataque em larga escala parece menos provável. O presidente do Equador, Lenín Moreno, confirmou o assassinato de integrantes de uma equipe de reportagem sequestrada por guerrilheiros na fronteira do Equador com a Colômbia. O fotógrafo, o repórter e o motorista do jornal El Comércio foram capturados no dia 26 de março. Anteontem, a frente Oliver Sinisterra anunciou a morte dos reféns. É um grupo dissidente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O governo do Equador está oferecendo $100 mil por informações que levem ao chefe da organização criminosa, conhecido como Guacho. O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ofereceu ajuda para encontrar os responsáveis. E uma operação militar está em curso nos dois lados da fronteira. A Sociedade Interamericana de Imprensa declarou que o assassinato covarde é uma afronta a todo o jornalismo da região. E a organização Human Rights Watch pediu que os presidentes da Colômbia e do Equador redobrem os esforços para que o crime seja investigado. Aqui no Brasil, quase 2 dias depois da enxurrada que matou 2 crianças, moradores de Paragominas, no Pará, ainda enfrentam ruas alagadas. 350 famílias foram atingidas. O Ministério Público do Estado investiga o rompimento de represas na cidade, o que agravou a situação. Onde a água já baixou, começou o trabalho de limpeza. Vamos lá para São Paulo falar com a Maju Coutinho, ela tem a previsão do tempo para amanhã. Maju, boa noite. Você disse ontem aqui que o tempo iria mudar agora no fim de semana em algumas regiões, né? É isso mesmo, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Eu começo, inclusive, com imagens de uma virada aí anunciada, virada que já começou hoje em Santa Catarina. Veja só o raio, gente, que caiu à tarde em Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí. Quem registrou essa imagem impressionante foi a Natasha da Silva Colerti. E amanhã o tempo vai virar no Paraná, em São Paulo e no Rio. Só para a gente comparar, hoje fez sol e calor em Curitiba, em São Paulo, no Rio, onde a máxima foi de 34,8 graus, mas a sensação na pele chegou a 41 graus em alguns bairros. Amanhã a chuva vai se aproximando dessas capitais e a temperatura começa a cair. Olha só, 19 de máxima aqui em Curitiba, São Paulo com 26 de máxima, chuva a partir da tarde. No Rio a chuva deve começar de manhã, 30 de máxima, à noite essa chuva pode ficar mais forte. E é bom ficar muito de olho na água prevista aí para o litoral paranaense, paulista e fluminense. Destaco aqui
Paranaguá e Peruíbe amanhã, Santos, São Sebastião, Angra dos Reis, Rio de Janeiro no domingo. Vem muita chuva aí. E a mudança no tempo está na conta desse sistema aqui de alta pressão, que está lá no oceano, tem um núcleo pesado, traz muita umidade para o leste do Paraná, São Paulo e também do Rio. Esse sistema também vai ser responsável pela ressaca, Renata, que deve atingir aí mares do sul e do sudeste. Alerta dado. Maju, e nas regiões norte e nordeste, a gente mostrou aqui ao longo dessa semana, tem chovido muito. Pois é, a chuva vai perdendo força amanhã no norte, no nordeste, mas eu sempre lembro que tem solo encharcado em vários lugares e rios cheios também, por isso ainda é preciso cautela. 33 de máxima e pouca chuva lá em Paragominas, no Pará, que sofreu horrores lá na quarta-feira à noite. Chuva mais fraca também aqui em São Luís. Macapá com uma chuva ainda um pouco encorpada. Fortaleza, que completa 292 anos hoje, vai ter um amanhã, um sábado ensolarado com 30 de máxima. Sol em tempo integral também no litoral do Piauí, em Sergipe, num pedação aqui da Bahia, norte de Minas, oeste paulista, norte paranaense, sul e oeste de Mato Grosso do Sul, pedacinho do sul catarinense e um bom pedaço lá do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o sol quase não vai esquentar, garoa de manhã, 24 de máxima à tarde. Em Aracaju tem sol e 30 graus, Brasília, Renata, com 25 apenas, sol pela manhã e pode ter pancada à tarde, às vezes forte. Bom fim de semana, Maju. Para vocês também. Milhares de pessoas lotaram os postos de saúde em Goiânia e na região metropolitana em busca da vacina contra a gripe. A vacinação em Goiás começou 10 dias antes da campanha nacional. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o vírus H1N1 matou 10 pessoas este ano. Um acidente entre um caminhão e uma van escolar em Carapicuíba, na Grande São Paulo, deixou 13 crianças feridas, 4 com gravidade. Segundo testemunhas, a van estava parada quando foi atingida pelo caminhão desgovernado. Os alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental foram socorridos e levados para hospitais. Ainda não se sabe a causa desse acidente. O presidente Michel Temer viajou hoje para Lima, no Peru, onde representantes de 34 países participam da Cúpula das Américas. Em meio ao aparato de segurança, a 8ª Cúpula das Américas começou com sorrisos de boas-vindas e sem as duas figuras mais polêmicas do continente. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi desconvidado pelos anfitriões. Argumentando que precisa monitorar a guerra da Síria, o americano Donald Trump quebrou uma tradição e se tornou o primeiro líder do país a não participar do encontro. O presidente Michel Temer chegou no meio da tarde, encontrou o colega de Honduras e o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. O tema da cúpula é o combate à corrupção, num continente que tem ex-presidentes presos, atuais presidentes investigados e que há menos de um mês viu o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, renunciar em meio a denúncias de envolvimento com a construtora Odebrecht. O único consenso até agora é o chamado Compromisso de Lima, um documento com propostas para aumentar a troca de informações entre órgãos de investigação e assim facilitar o combate à corrupção. Corrupção é um tema desconfortável para o governo brasileiro nesse momento? Não, pelo contrário. É um tema que enaltece o governo brasileiro, porque no governo brasileiro e no Brasil, as instituições funcionam com toda a regularidade. Você veja que não há um impedimento sequer a qualquer apuração relativa a este assunto. Sobre a crise da Venezuela, não há entendimento na região. Líderes da oposição a Maduro pediram hoje a representantes de vários países que adotem novas sanções contra a Venezuela. Mas o Brasil não quis se comprometer. O Itamaraty informou que o Grupo de Lima, que reúne o Brasil e outros 13 países, vai divulgar um documento amanhã, com críticas à falta de liberdade política no país vizinho. Até amanhã, na volta de Temer ao Brasil, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, vai ser a presidente interina da República. Ela é a 4ª na linha de sucessão, mas o país está sem vice e os presidentes da Câmara e do Senado também estão no exterior. Carmen Lúcia assumiu a presidência na base aérea de Brasília. Antes, a ministra Carmen Lúcia marcou a volta do julgamento sobre o foro privilegiado para o dia 2 de maio. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, propõe que o foro fique restrito a atos praticados durante o mandato e que tenham relação com o cargo. Com isso, mesmo um deputado ou um senador no exercício do cargo
poderá ser julgado em primeira instância se o crime tiver sido cometido antes do mandato. Esse julgamento no Supremo foi interrompido no ano passado, quando o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar. Ele pediu vistas. 8 dos 11 ministros já votaram a favor da restrição do foro. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu urgência ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento da liminar que suspendeu a inelegibilidade do ex-senador Demóstenes Torres, atualmente no PTB. A liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli permite que o ex-senador se candidate às eleições deste ano, mesmo com o Senado tendo cassado o mandato dele, o que o tornaria inelegível até 2027. Há 6 anos, quando era senador pelo DEM, Demóstenes foi acusado de usar um mandato para favorecer o bicheiro Carlinhos Cachoeira. No julgamento do mérito, a segunda turma do Supremo pode reverter a situação. O Superior Tribunal de Justiça mandou para a Justiça Federal de primeira instância processos contra 2 ex-governadores, os tucanos Marconi Perillo, de Goiás, e Beto Richa, do Paraná. O processo contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, é sobre uma denúncia de 2009, quando ele era prefeito de Curitiba. Richa é suspeito por desvio de finalidade na aplicação de uma verba de R$100 mil do governo federal. Segundo o Ministério Público, o dinheiro foi usado para pagar a reforma de unidades de saúde que não estava prevista. O processo contra ele foi para a Justiça Federal do Paraná. Esta semana, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STJ que enviasse à primeira instância ou às instâncias competentes 13 investigações contra pelo menos 5 ex-governadores que perderam o foro privilegiado ao renunciarem aos cargos para se candidatar às eleições de outubro. Cabe aos ministros relatores do STJ direcionar essas investigações, que são sigilosas. Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, responde por crime contra a ordem tributária, dispensa ilegal de licitação e concussão, que é usar um cargo público para exigir vantagem indevida. Raimundo Colombo, do PSD de Santa Catarina, é suspeito de crime eleitoral, de Caixa 2 na campanha de 2014. Nesses casos, o ministro relator no STJ ainda vai decidir para onde irão esses processos. Marconi Perillo, do PSDB de Goiás, é investigado por crime eleitoral e corrupção passiva. Uma das investigações contra ele foi despachada hoje para a Justiça Federal. No caso de Geraldo Alckmin, do PSDB de São Paulo, o STJ decidiu enviar o inquérito à Justiça Eleitoral por indicação da Procuradoria-Geral da República, que constatou evidências de crime eleitoral por Caixa 2 nas campanhas de 2010 e 2014. Procuradores federais e promotores estaduais se preparam, porém, para abrir novas investigações contra o ex-governador se houver outros indícios. O Ministério Público Estadual abriu uma peça de informação, que é o início de uma investigação. A Justiça Eleitoral precisa receber o inquérito do STJ para decidir se o caso vai para a primeira instância ou permanece no TRE, a segunda instância, porque um dos suspeitos ainda tem foro privilegiado. É Marcos Monteiro, que foi mantido como secretário do governo de São Paulo, mesmo depois da troca de governador. O executivo da Odebrecht, Benedito Júnior, disse que foi Monteiro quem pediu dinheiro para uma das campanhas de Geraldo Alckmin. Especificamente na campanha de 2014, havia uma demanda do partido através de uma pessoa que era o secretário de Planejamento do Estado, o senhor Marcos Monteiro, corrigindo, é Marcos Monteiro, para que a gente fizesse uma doação de R$10 milhões para a campanha do Dr. Geraldo Alckmin. As reuniões de secretariado, ele era uma pessoa que tinha uma ascendência sobre os outros secretários. Era uma avaliação nossa externa de que ele era uma eminência parda do governo. Nós não tínhamos um contrato que ele administrava, ele estava na imprensa oficial nessa época. Hoje, o jornal Folha de São Paulo disse que Alckmin depôs ao Superior Tribunal de Justiça em sigilo sobre a suspeita de Caixa 2. Nós confirmamos que o ex-governador Geraldo Alckmin prestou depoimento por escrito para a Polícia Federal no fim do ano passado. Esse depoimento está sob sigilo, mas nós apuramos que Alckmin se defendeu apontando inconsistências dos executivos da Odebrecht. Afirmou, porém, que eles não disseram como Alckmin pediu contribuição para as campanhas de 2010 e 2014 para o governo do estado de São Paulo. O promotor da primeira zona eleitoral de São Paulo, que possivelmente vai receber o caso de Alckmin, explicou que cada esfera da justiça tem sua competência. E para a justiça eleitoral, significa que a matéria tratada no procedimento é de natureza eleitoral, nada mais do que isso. Qualquer análise, qualquer reflexão agora é prematura.
A defesa de Geraldo Alckmin disse que os depoimentos dos delatores da Odebrecht ressaltam que, em momento algum, o assunto de doação por Caixa 2 foi tratado com o ex-governador. A assessoria de Marcos Monteiro declarou que a gestão financeira da campanha de 2014 foi feita dentro da lei e todas as contas foram aprovadas pelo TRE. A defesa de Raimundo Colombo disse que vai esclarecer as dúvidas em relação aos registros de doações eleitorais. Os advogados de Confúcio Moura declararam que aguardam a chegada das ações na primeira instância para fazer a defesa. Em nota, Beto Richa declarou que seus atos foram pautados pela legalidade e que vai apresentar sua defesa em qualquer instância. A defesa de Marconi Perillo disse que prossegue acompanhando as ações, demonstrando que elas são improcedentes e confiando no Poder Judiciário. A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL do Rio, pré-candidato à presidência da República, pelo crime de racismo. A acusação se refere a supostas ofensas feitas por ele contra a população negra, pessoas pertencentes às comunidades quilombolas, durante palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em abril do ano passado. De acordo com a denúncia, Jair Bolsonaro usou expressões de cunho discriminatório, incitando o ódio e atingindo diretamente vários grupos sociais. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, avaliou a conduta de Jair Bolsonaro como ilícita, inaceitável e severamente reprovável. A denúncia reúne outros discursos de Bolsonaro contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. A Procuradoria-Geral da República também ofereceu denúncia contra o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, por supostas ameaças a uma jornalista. Nós não conseguimos contato com a assessoria de Jair e de Eduardo Bolsonaro. A polícia portuguesa prendeu hoje Raul Schmidt, acusado de ser um dos operadores da propina da Petrobras. A justiça portuguesa negou os últimos recursos da defesa contra a extradição de Raul Schmidt, que tem dupla nacionalidade. Ele é réu no Brasil em 2 ações por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Tinha sido preso em Portugal, mas obteve o direito de responder ao processo de extradição em liberdade. A justiça portuguesa autorizou a extradição com a condição de que ele só seja julgado no Brasil por atos praticados antes de 2011, quando obteve a nacionalidade portuguesa. A defesa do ex-presidente Lula recorreu de uma decisão do ministro Edson Fachin e pediu ao Supremo a libertação do réu. No sábado passado, Fachin negou o habeas corpus que evitaria a prisão. Os advogados do ex-presidente argumentam que ele foi preso antecipadamente porque ainda há recursos para serem julgados no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que é a segunda instância da Lava Jato. Eles pedem que Lula aguarde em liberdade até que todos os recursos na segunda instância sejam esgotados. E, nas palavras dos advogados de Lula, até que a decisão que determinou a prisão seja fundamentada. O ministro Edson Fachin encaminhou o pedido para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. O ministro só deve tomar uma decisão depois desse parecer. Eu disse agora há pouco que o ministro Dias Toffoli do Supremo, no ano passado, pediu vistas do julgamento sobre o foro privilegiado. Ele não pediu vistas, ele pediu vista, assim no singular. Foi corrigido aqui no meu computador, recebi o recado, estou passando para vocês. A nomenclatura jurídica toda peculiar. Sobrou um S aí. O Jornal Nacional mostrou ontem aqui 2 rapazes da Baixada Fluminense que descobriram, por acaso, o talento para a música. E isso graças a um piano que fica no saguão do Centro Cultural da Caixa Econômica, no Rio de Janeiro. E essa história muito bonita teve um capítulo novo hoje. Foram muitas ligações e pelo menos um autógrafo. Hoje tinha muita gente comentando. Felicidade aí, cara. Valeu. Obrigado. Valeu. Ontem mesmo eu recebi muita ligação de uns amigos meus, né? Falou, pô, Lucas, tá aparecendo na televisão, não sei o quê. E hoje também, quando eu saí pra trabalhar, as pessoas me reconheceram na rua e me cumprimentaram. Foram me cumprimentar na rua, né? Foram me elogiar. O meu gerente me elogiou, falou que eu tava ficando famoso, né? Mas para retomar essa história, vamos partir do ponto de onde paramos, do piano. Lucas, lembra que você estava tocando aquele dia? E você, Lucas, o que você estava tocando?
você não faz ideia do que a gente está falando, vamos relembrar essa história. O Lucas estava fazendo uma entrega pelo centro do Rio quando descobriu algo que outro Lucas já tinha descoberto, um piano. O instrumento estava mudo, calado, trancado num depósito até que a direção da Caixa Cultural decidiu trazer ele para o saguão e abrir para quem quisesse tocar. Com pouca técnica, mas muita sensibilidade e um sorrisão alegre, o Lucas, entregador de farmácia, ganhou há pouco tempo uma bolsa para estudar piano. Era exatamente o sonho do outro Lucas, que vende bombom na rua para ajudar em casa. Sabe o que aconteceu hoje? O Lucas ganhou a bolsa. As duas bolsas foram dadas pela Secretaria Estadual de Cultura. Agora os dois Lucas vão estudar no mesmo lugar, a Escola de Música Vila Lobos. É a bolsa da Vila Lobos, né? Que é uma das melhores assim do Brasil e melhores escolas. Fiquei muito feliz assim. O Globo Repórter de hoje vai mostrar a paixão recente dos brasileiros pelos queijos artesanais. Eles deixaram o interior para conquistar as grandes cidades. Já se fala até numa revolução queijeira. Canastra, mussarela de búfala, parmesão. Qual o mais saboroso? A cidade que vive de um só queijo. Como uma receita italiana ganhou vida no interior de Minas. As maravilhas da Serra das Cachoeiras. O canastra, que conquistou as grandes cidades, é fabricado num dos lugares mais bonitos do Brasil. E a descoberta dos jovens. Queijo também traz grandes oportunidades de trabalho. Hoje, no Globo Repórter. Em seguida, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite, um bom fim de semana para você.